Gente, hoje eu vou estender um pouco mais um tema que eu introduzi no vídeo anterior, que é o quanto a sua percepção da comunidade gay pode estar sendo distorcida pelas redes sociais. Você, por um acaso, já leu os comentários que as pessoas deixam nos portais de notícia, em que as pessoas falam as coisas mais preconceituosas, mais violentas e não estão nem aí? Ou, de repente, você faz parte de um grupo de WhatsApp da sua família, ou de amigos da escola, ou do condomínio, em que as pessoas falam as coisas mais absurdas e você fica pensando, meu Jesus amado, quem são essas pessoas? Eu sei que você fica chocado, mas em algum momento você pensa que essas pessoas representam toda a sociedade brasileira? Não, né? Então eu te pergunto, por que você acha que os gays nas redes sociais representam toda a comunidade gay? Aqui no canal Gay Nerd, a gente fala de cultura pop, cultura nerd e cultura LGBT. Então, se tudo isso te interessa, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho e já dá um like no vídeo. Eu comecei a pensar em fazer esse vídeo quando eu percebi um negócio. Muitas das histórias que vocês me contam sobre como a comunidade gay é excludente, tóxica, preconceituosa, gordofóbica, muitas dessas histórias aconteceram online. E várias delas aconteceram nos apps de pegação, que são um ambiente ainda mais problemático para a interação social. Por isso que eu fiz aquelas enquetes no Instagram que eu mostrei no vídeo passado. 58% de vocês interagem com gays mais virtualmente do que pessoalmente. E quase metade dessas interações acontecem principalmente nas redes sociais de pegação. E eu sei que a nossa comunidade é super problemática, inclusive eu já fiz vários vídeos sobre isso, e eu sei que muitos de vocês são profundamente afetados por essas interações negativas. Mas o que eu tô querendo trazer aqui é um pouco de senso crítico e objetividade para essa sua percepção, exatamente para você não se sentir tão afetado e não ficar tão para baixo. Será que realmente toda a comunidade gay é assim? Ou será que são alguns gays online? No vídeo passado eu reforcei duas análises que são muito importantes quando você está lidando com redes sociais. Primeiro, redes sociais não são uma representação fidedigna da realidade. As pessoas escolhem a melhor foto, o melhor vídeo, o melhor texto, e a gente sabe que a nossa vida não é sempre o melhor o tempo todo. E segundo, as redes sociais são um recorte da realidade. Por mais que pareça que elas representam o mundo, nem todo mundo tá nelas. Mas não é só isso. Existem vários estudos psicológicos, sociológicos, que mostram que as pessoas são mais cruéis quando elas estão online, mesmo as pessoas educadas. Porque o fato da gente estar distante fisicamente da outra pessoa tem dois efeitos. Primeiro, isso desumaniza a outra pessoa. Inconscientemente, a gente deixa de entender essa outra pessoa como um ser humano concreto, com sentimentos, com uma história. Ele vira só um nome com uma fotinho, né? Um avatar. Segundo, ela diminui as nossas inibições. A gente se torna capaz de falar coisas que a gente jamais falaria ao vivo. E isso funciona de um jeito positivo também. Me conta aí quantos de vocês acham mais fácil passar uma cantada online do que ao vivo. Ou seja, a natureza da comunicação online altera a própria comunicação. E por isso, ela pode estar alterando a sua percepção também. Você começa a assumir que a vida offline é igual à vida online, mas não é. E aí eu pensei muito em como apresentar essa informação de uma maneira clara. E como vocês sabem, eu trabalhei 8 anos na Mundo Estranho. Então, claro, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi infográfico. Perdão aí pelas minhas habilidades como designer, mas a ideia é mais ou menos essa aqui. Imagina que isso é o conjunto de pessoas que usam o Grindr. E essa faixa escura aqui é a sua percepção de gente escrota no Grindr, né? Bastante gente. Se você viver só no Grindr, se ele for todo o seu universo de referência gay, você vai achar que pelo menos uns 70% dos gays são pessoas horríveis. Mas quando você olha para o universo das redes sociais, talvez essa percepção já caia um pouco. As pessoas tóxicas ainda estão lá, mas não são a maioria. E se você olhar fora das redes sociais, ela pode cair ainda mais. Quanto mais longe você olha, menos representativa fica a proporção de gente tóxica no Grindr. E vale lembrar que mesmo quando você olha para todas as redes sociais, pode ser que a sua visão ainda seja condicionada. Os caras que são muito bonitos, que são muito padrãozinho, estão sempre com fotos sem camisa, tendem a ter mais seguidores e mais interações. E por isso os algoritmos das redes sociais tendem a dar mais espaço, mais ênfase, mais capilaridade
para as conversas que essas pessoas iniciam. Então você pode ser induzido a pensar que essas pessoas e as pessoas em torno dela representam a maioria ou a totalidade da nossa comunidade. E isso não é verdade. Elas são apenas a parte da nossa comunidade com mais destaque nas redes sociais. Tudo isso que eu estou falando aqui não é só para vocês. Eu também penso nisso o tempo todo quando eu estou definindo os assuntos que eu acho que são importantes aqui para o canal. Por exemplo, eu já recebi umas 3 mensagens pedindo para eu falar sobre chemsex. Chemsex, se você não conhece o termo, é o hábito de fazer sexo usando algum aditivo químico, alguma droga, e que, em teoria, atualmente, é um grande problema na nossa comunidade. Só que aí eu fico na dúvida, isso é um grande problema para nossa comunidade ou isso é um grande problema para os gays que as redes sociais condicionaram a gente a acreditar que representam a comunidade? Porque assim, entre os meus amigos, chemsex não é uma questão, é um problema que simplesmente não existe. E pelas mensagens que vocês me mandam, o problema é muito anterior a isso. A maioria de vocês mal tá conseguindo alguém para transar. Então, assim, se vai ter droga no meio ou não, é uma coisa além do radar. Eu posso estar completamente errado. Eu posso estar sendo enviesado ou superficial na minha análise. Aliás, eu adoraria ouvir a sua opinião sobre isso. Junto com esse vídeo, eu vou abrir uma enquete aqui no YouTube, na aba Comunidade, para você votar se vale a pena ou não eu fazer um vídeo sobre chemsex. Mas, de qualquer forma, eu realmente tenho a impressão de que um segmento da nossa comunidade recebe tanta atenção que fica parecendo que os problemas desse segmento são os problemas de todo mundo. E da mesma maneira, um mau comportamento de algumas pessoas passa a ser generalizado como um mau comportamento da comunidade toda. E isso é injusto. Eu não estou dizendo que só essas pessoas são culpadas, não é isso. Eu acho que o tempo todo a gente tem que estar olhando para o nosso próprio comportamento e ver onde a gente está errando também. Mas também vale ficar de olho se você não está confundindo vida online com vida offline, rede social com realidade. E como é que a gente combate isso? Primeiro, a gente tem que transformar o nosso universo online em algo um pouco mais representativo da diversidade que existe na comunidade. Dá uma olhada nas pessoas que você está seguindo. São pessoas com vivências diferentes? São pessoas com conteúdos diferentes? São pessoas como você ou são pessoas idealizadas como você acha que um gay deveria ser ou como você gostaria de ser? Segundo, ainda não é muito possível por causa da pandemia, mas a gente tem que fortalecer as nossas experiências de socialização na vida offline. E principalmente as socializações que não visem um envolvimento romântico ou sexual. Porque essa é uma das origens de vários problemas que a gente tem na nossa comunidade, como eu já expliquei lá naquele vídeo sobre homossexualidade tóxica. E terceiro, a gente precisa manter o nosso senso crítico alerta, para não se deixar levar. Nas nossas interações online, a gente precisa se perguntar, será que isso é representativo da comunidade como um todo? Ou isso está sendo potencializado pelo fato de que está rolando nas redes sociais? Lembra lá do meu infográfico. Será que eu estou olhando o conjunto todo ou estou só prestando atenção na parte tóxica? E aí, gente? Você já tinha parado para pensar nisso? Você acha que às vezes você confunde redes sociais com comunidade? E você também tem essa impressão de que certos perfis de gays dominam as conversas que as pessoas entendem como sendo da comunidade? Me conta nos comentários. Me segue lá nas redes sociais e a gente se vê em breve. Cada vez mais gay, cada vez mais nerd.